Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, de Processo Civil 3, dando sequência à nossa primeira aula. Agora a gente segue com a matéria propriamente dita, estamos falando de liquidação de sentença, beleza? Vamos lá, alguns pontos para vocês sobre liquidação de sentença visto na última aula. Primeiro nós vimos que liquidação nada mais é, que uma fase, que complementa o processo de conhecimento, na qual, a gente tem um título judicial e líquido, E aí, tendo esse título judicial e líquido, a gente precisa de uma decisão do juiz, limitada a liquidar esse título, que contém apenas o que? Apenas uma determinação, ele não está quantificado. Então, falamos também que a liquidação é o pressuposto para o cumprimento de sentença, beleza? Qual que é a finalidade da liquidação de sentença? Nada mais é que uma apuração de valor em dinheiro, a fim de determinar a quantidade ou a natureza da coisa a ser entregue, ou ainda o fato a ser prestado. Falamos que temos obrigações de pagar, além disso nós podemos ter uma liquidação de obrigação de entregar coisa, de fazer ou de não fazer. Beleza? Falamos também, ponto importante, que pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Dando sequência, à liquidação, nós vamos fazer essa aula aqui em 2 módulos, Nós passamos agora a ver as modalidades de liquidação. Apenas pontuamos na aula passada, nós temos 2, A liquidação ela pode ser ou por arbitramento ou pelo procedimento comum. Então, a liquidação pode ser ou por arbitramento ou pelo procedimento comum, Antes de passar propriamente a análise desses 2 procedimentos, eu quero fazer uma observação sobre a simples apresentação de cálculos, pelo credor. Olha só, essa apresentação de cálculos está lá no artigo 509, parágrafo 2º, Isso ocorre apenas quando a sentença carecer da realização de cálculo aritmético, simples cálculo, Ocorre muito nas sentenças dos juizados especiais, em que a obtenção do valor na sentença depende apenas de cálculo aritmético, não precisa de um profissional, não é algo novo que surgiu, certo? Então, nesse caso, não é modalidade de liquidação, mas já foi, lá no Código 73 era, liquidação por cálculo, mas agora não, agora a simples apresentação de cálculos aritméticos não é uma modalidade de liquidação, Esses cálculos deverão apresentar quando a sentença carecer. São cálculos simples que a gente mesmo, conforme na aula online que a gente teve, entra num sistema aí de cálculo, num programa e consegue chegar ao valor. Beleza? Tranquilo? Só uma observação, porque eu, enquanto credor, posso apresentar os cálculos que o juiz vai concordar ou que o devedor vai ter que aquecer, não. A partir do momento que esses simples cálculos aritméticos são apresentados pelo credor, abre-se o contraditório, Se o devedor discordar, ele pode rebater esses cálculos, devendo apresentar o que ele entende ser devido. Beleza? Tranquilo? Primeira fase, primeira modalidade de liquidação, liquidação por arbitramento, artigo 509, inciso 1. Ela será necessária quando houver determinação na sentença, houver convenção das partes ou ainda, quando o objeto da obrigação exigir. Beleza? Quando determinado na sentença ou por convenção das partes ou quando o objeto da condenação exigir. Falamos que nessa liquidação, e aqui eu quero deixar bem claro, até porque é a diferença, ocorre a presença de profissionais, de terceiros, peritos, contadores, que deverão
proceder à liquidação, certo? Então, no arbitramento, um contador judicial ou um perito, o que ele vai fazer? Ele vai proceder à liquidação, elaborando ao final um parecer ou um documento elucidativo. É bem semelhante à produção da prova pericial lá no processo de conhecimento, beleza? Então, sendo semelhante, né, a partir do momento em que esse laudo é juntado no processo, né, lá na fase de liquidação, as partes terão vista desse documento para poder se manifestarem, tá? Havendo concordância ou discordância, o juiz decidirá. Todos esses atos do juiz na fase de liquidação, gente, são decisões interlocutórias, tá? Só para ficar claro. Beleza? Tranquilo? Então, aplica-se no que couber, né, as regras do procedimento de prova pericial. Beleza? Então, resumindo, como que ocorre a liquidação por arbitramento? O processo está lá, o processo tem uma sentença, né, com uma obrigação. No processo, nós temos documentos, né, temos toda uma produção de prova que foi feita, né, e tem toda essa documentação no processo que foi apresentada pelas partes, tanto autor quanto réu. São esses documentos que auxiliam, né, juntamente com a sentença, esse perito, esse contador, a elaborar o cálculo, né, a memória de cálculo. Se tiver algum documento a ser apresentado, ele vai solicitar, né, no processo, e o juiz, né, vai determinar para as partes a apresentação. Beleza? Liquidação pelo procedimento comum, segunda modalidade, né? Procedimento está lá no artigo 509, no inciso 2 e 511, tá? Liquidação por procedimento comum far-se-á, né, quando houver necessidade de se alegar, né, e provar um fato novo, tá? Necessidade de se alegar e provar um fato novo, tá? Exemplo, no nosso material tem um exemplo, espero que todos já tenham lido, né? O réu empregador foi condenado a ressarcir danos pessoais e lucros cessantes sofridos em razão de um acidente de trabalho por culpa daquele empregador, conforme se apurar em liquidação. Liquidação, nesse caso, far-se-á com observância do procedimento comum em face da necessidade de se provar fatos novos, como, por exemplo, gastos com despesas médico-hospitalares, né, e eventuais paralisação de atividade. Tudo aquilo que demandar um fato após a sentença, que influenciar no valor da condenação, é fato novo, certo? Então, precisa de fazer prova. Como é uma prova juntada por uma das partes, vai haver o contraditório, né, com relação à outra parte, e aí por isso que dá-se o nome de procedimento comum, tá? Observação: todos esses fatos têm que estar estritamente ligados, né, à relação objeto do processo. Então, se tem um acidente, todo fato novo após a sentença tem que estar ligado ao acidente. Despesa médica hospitalar não é qualquer despesa, o cara ficou gripado, né, esse remédio não vai influenciar no quanto da condenação. Então, os fatos novos têm que ter correlação com o objeto da sentença. Beleza? Não se permite discutir novamente a lide nesse momento. O mérito já foi discutido, né? Já foi decidido quem é o ganhador, né, da ação. Então, não se modifica nesse momento a sentença, né, do processo. Beleza? Também encerrada por uma decisão interlocutória. Beleza, gente? Tranquilo? Para finalizar a liquidação de sentença, olha só, para finalizar liquidação de sentença. Lembrando que essa aula nossa deve ter 3 módulos, tá? Se não ficar muito extenso, o próximo de cumprimento eu faço num só. Pontos importantes sobre liquidação de sentença. Primeiro ponto importante, falei agora há pouco.
toda decisão proferida no procedimento de liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória, contra a qual cabe qual recurso? Agravo de instrumento, artigo 1015, parágrafo único. Toda vez que eu mencionar algum artigo nessa aula aqui, faça o favor de anotá-lo ou grifá-lo para vocês estudarem eles, né, na véspera da prova ou antes, né, preferência antes, tem que ter ali pelo menos umas 3 vezes, tá? Mas na véspera da prova, vai nesses que estão marcados, porque facilita muito. Beleza? 1015, parágrafo único, cabe recurso de agravo de instrumento contra as decisões proferidas, né, no processo de liquidação, na fase de liquidação. Na liquidação, outra observação importantíssima, não são devidos honorários advocatícios, tá? Não se majora os honorários fixados na sentença. O que pode ocorrer na liquidação são o quê? São a liquidação dos honorários fixados na sentença. Não há majoração como nós temos, né, na fase recursal. Condenou em 15, lá na sentença houve recurso, recorrente, sucumbente, majora para 20. Aqui não, na liquidação, né, não são devidos os honorários advocatícios. Ponto importante, a liquidação pode ser pedida na pendência, requerida na pendência de recurso, artigo 512. Essa liquidação solicitada nesse momento está ligada ao cumprimento provisório, tá? Cumprimento provisório, que é aquele cumprimento provisório de sentença que é requerido na pendência de recurso. Beleza? Último ponto, antes da gente fechar esse módulo, anotem aí. Quando na sentença houver uma parte ilíquida e outra líquida, o credor pode promover simultaneamente a execução da parte líquida, né? E em autos apartados, a liquidação da parte ilíquida. Beleza? Tranquilo. Aparta, segue o processo, né? Quanto à parte que já está liquidada, em autos apartados faz-se a liquidação da parte que não está liquidada. Beleza? Tranquilo? Liquidação, fase do processo que antecede o cumprimento de sentença, que nós iniciamos no próximo módulo. Beleza? Obrigado, até agora, até mais.